Oi, eu sou Tamires Pereira e meu trabalho é ação antimicrobiana de hidrolisado proteico obtido de osso de curvina frente a patógenos alimentares. A pesca vem crescendo continuamente no nosso país e representa uma importante fonte de renda para diversas famílias. No Rio Grande do Sul, no ano de 2018, foram pescadas mais de 16 toneladas de peixe e a curvina representou 14% disso. Diversos são subprodutos oriundos dessa indústria e, quando descartados de forma inadequada, acarretam em contaminação ambiental. Os ossos representam 16% do peso do peixe vivo e são um desses subprodutos. Os peixes, eles são alimentos altamente suscetíveis à contaminação microbiana e entre os anos de 2009 e 2018 estiveram relacionados a 2,1% dos surtos de doenças transmitidas por alimentos no nosso país. Essas DTAs, elas culminam com sintomas gastroentéricos e estão relacionadas a patógenos alimentares, como, por exemplo, Yersinia enterocolítica, Salmonella e Vibrio parahemolíticos. O objetivo do nosso estudo foi avaliar a ação antimicrobiana de hidrolisados proteicos obtidos a partir de ossos de curvina com as enzimas novosin e pepsina frente a esses patógenos alimentares. As curvinas elas foram obtidas no Mercado Central de Pelotas, foram enviadas ao laboratório. Chegando lá, houve separação manual da carne e dos ossos. Estes foram imersos em ácido clorídrico por 24 horas a 4 graus Celsius e depois foram secos a 35 graus e triturados. Ocorreu o processo de desmineralização desses ossos e o sedimento foi lavado até que atingisse pH 6. Depois ocorreu a filtragem em filtro de algodão e posterior secagem a 48 horas por 35 graus Celsius, até que os ossos estivessem totalmente secos. A reação da hidrólise, ela consiste na mistura desses ossos desmineralizados no nosso estudo, com as enzimas já mencionadas. Antes da reação, ocorreu a inativação de enzimas endógenas mediante aquecimento dessa mistura a 90 graus por 15 minutos. Foram testadas 3 concentrações das enzimas, 2, 5 e 10%, 2 tempos de reação, 15 e 30 minutos, e o pH foi inicialmente ajustado para o ideal de cada enzima, pepsina 2 e novosin 8. Essa reação ocorreu em banho de ultrassom termostatizado, e após os períodos de teste, ocorreu a interrupção da reação com novamente aquecimento. A reação de ação antimicrobiana desses hidrolisados foi testada no teste de disco de fusão frente a isolados de Yersinia enterocolítica, Salmonella typhimurium e Enteritidis e Vibrio parahemolíticos. Em relação aos resultados, os isolados de Yersinia foram inibidos quando, com presença de hidrolisado com pepsina a 10% nos 2 tempos de reação, Salmonella typhimurium quando com novosin 5%, 15 minutos de reação, e a Enteritidis com novosin também 5% nos 2 tempos de teste. Vibrio parahemolíticos foi inibido quando em presença de hidrolisado de pepsina a 2, 5 e 10%, todos com 30 minutos de reação, novosin a 2%, 15 minutos e 5%, 30 minutos de reação. Rein colaboradores em 2012 fizeram um trabalho semelhante ao nosso, hidrolisando ossos de bagre americano com pepsina a 2% e observaram a inibição do crescimento da Escherichia coli. Silva, em 2014, com hidrolisados de ossos de curvina com alcalase e flavorzime, outras 2 enzimas, verificaram a inibição do crescimento de Salmonella enteritidis, o que reforça que esse micro-organismo ele é inibido em presença de hidrolisados com ossos de curvina. Gomes Guilhem e colaboradores em 2010 hidrolizaram pele de lula de Humboldt e de atum com enzima alcalase e observaram a inibição do crescimento de Yersinia enterocolítica e Salmonella cholera suis. Pode-se comparar esse trabalho ao nosso, uma vez que a composição da pele e dos ossos dos pescados ela é bastante semelhante e a proteína preponderante é o colágeno. Observa-se então que há ação antibacteriana de hidrolisados proteicos a partir de ossos de pescados, valorizando o produto e dando um bom descarte a esse subproduto que são os ossos, gerando segurança aos alimentos. Mais estudos devem ser feitos para que seja determinada a melhor concentração de enzima e de hidrolisado e a melhor forma de aplicação desses hidrolisados nos alimentos para gerar essa segurança. Conclui-se então que hidrolisados proteicos a partir de ossos desmineralizados de corvina, quando com novosin a 2% inibem vibrio parahemolíticos, a 5% o crescimento de salmonella, com pepsina 10% inibem o crescimento de Yersinia enterocolítica e a 2, 5 e 10% o crescimento de vibrio parahemolíticos. Muito obrigada!
Olá, meu nome é Helena Vitola, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Pelotas e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Identificação de bactérias acidoláticas provenientes de sushi comercializados na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Esse trabalho ocorreu sob a orientação da professora doutora Ângela Maria Fiorentini. Bom, bactérias acidoláticas são um grupo de micro-organismos caracterizados pela produção de ácidos orgânicos, tendo como principal o ácido lático, bem como outros metabólitos que vão influenciar diretamente em características nutricionais, sensoriais e tecnológicas dos alimentos nos quais elas são adicionadas, servindo então essas bactérias como culturas iniciadoras, culturas probióticas e ainda podendo participar da bioconservação de alimentos. Elas são consideradas micro-organismos ubíquos, ou seja, estão presentes em diversos nichos na natureza, como vegetal, animal, no solo e na água e no trato gastrointestinal de humanos e animais. Por isso, torna-se interessante o isolamento de novas linhagens de diferentes nichos para se observar e testar distintas características. É de conhecimento da literatura que bactérias acidoláticas podem ser isoladas do trato gastrointestinal de peixes como truta e salmão. Bactérias do gênero Lactobacillus, Carnobacterium, Leuconostoc, Lactococcus e Vagnococcus. Esses peixes eles são extremamente utilizados como alimentos na cultura oriental, como por exemplo o sushi. O sushi é considerado um alimento pronto para o consumo, ou seja, ele é consumido em seu estado cru, não passando por nenhum processamento adicional, então tomando todo o cuidado para minimizar os riscos biológicos que esse alimento pode trazer. Portanto, o objetivo do presente estudo foi isolar, caracterizar e identificar bactérias acidoláticas provenientes de sushi comercializadas na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. As amostras elas foram coletadas de 7 restaurantes especializados em culinárias japonesas da cidade de Pelotas, ocorrendo 2 coletas por mês nos meses de janeiro e fevereiro de 2016. Essas amostras elas passaram pelo processamento, seguidos de diluição seriada decimal, plaqueamento em agar seletivo, MRS, com posterior incubação a 37 graus Celsius por 48 horas. Para a caracterização das colônias, então, foram utilizadas coloração de Gram, morfologia em microscópio óptico e a presença ou ausência da enzima catalase. Nos testes de segurança, foi verificada a presença das enzimas DNase e gelatinase, bem como diamolisinas. E na identificação molecular, se realizou a extração do DNA, uma PCR do gene 16S ribossomal, com posterior sequenciamento parcial desse gene. Nos resultados, pode ser observado que, das colônias isoladas, 15 colônias eram caracterizadas como gram-positiva, catalase negativa, com morfologia de cocos ou bacilos. Dessas 15 colônias, as mesmas 15 apresentaram resultados negativos para a presença das enzimas DNase e gelatinase, porém 6 apresentaram resultado positivo para a produção de alfa-hemolisina, que quer dizer a produção de uma toxina que degrada parcialmente os glóbulos vermelhos. Portanto, não se prosseguiu para o sequenciamento com essas 6 colônias, consideradas elas não seguras para uma futura aplicação. Na identificação, pode ser observado, através da tabela 1, que se isolou bactérias do gênero Eicella, Streptococcus e Enterococcus, chamando a atenção para a espécie Eicella cibari, que na literatura demonstra potencial probiótico, produção de bacteriocinas e ainda degradação de oligosacarídeos, que estão presentes em fibras dietéticas. Claro que mais testes, como por exemplo o potencial tecnológico e probiótico, devem ser realizados com uma completa caracterização desses micro-organismos. E o que pôde se perceber, então, é que as bactérias identificadas, elas apresentam um alto percentual de similaridade com bactérias acidoláticas. As que prosseguiram para o sequenciamento não apresentaram fatores de virulência, o que possibilita uma futura aplicação em alimentos. Gostaria de agradecer, então muito obrigada.
Olá, me chamo Rebeca Catani Fernandes, sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Agronomia com concentração em fitomelhoramento, sob a orientação da professora Camila Pergoraro. Hoje venho apresentar um trabalho intitulado Caracterização de genótipos de trigo quanto à tolerância à seca nos estádios de planta. O trigo é a segunda cultura mais produzida no mundo. Em âmbito nacional, o Brasil não é autossuficiente na sua produção do grão, sendo um dos principais importadores do cereal. Devido a diferentes propriedades climatológicas e geográficas do país, fatores abióticos restringem a produção do grão. Neste trabalho, será enfatizado o fator seca. A restrição de água é crítica para a produção do trigo, sendo uma das principais causas de perda de rendimento nesta cultura, nos estádios reprodutivo e germinativo. O déficit na fase inicial pode resultar em uma redução das características de desenvolvimento radicular e parte aérea da planta. Por isso, essas características se tornam um importante alvo para o desenvolvimento de cultivares tolerantes à seca. No entanto, a tolerância à seca é uma característica complexa, controlada por muitos genes, apresentando interação genótipo e ambiente, e geralmente apresenta baixa heredabilidade. Com todos esses desafios, a busca pela variabilidade genética dentro da espécie continua sendo um fator-chave dentro dos programas de melhoramento genético. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a presença de variabilidade genética para a tolerância à seca em alguns genótipos de trigo no estágio de plântula. O estudo foi conduzido com 10 genótipos de trigo presentes na coleção de trabalho do Centro de Genômica e Fitomelhoramento. Os genótipos foram divididos em 2 grupos de acordo com seu ano de lançamento. Foram submetidos a uma condição de seca com uma solução de PEG 6000, num potencial osmótico de menos 0,5 megapascais, sendo colocados para germinar em câmara de germinação com temperatura e fotoperíodo controlados por 10 dias. O delineamento experimental foi de blocos completamente casalizados. Cada tratamento foi constituído de 3 repetições de 50 sementes. 10 plântulas de cada repetição foram mensuradas para características de comprimento de raiz e comprimento de parte aérea. As médias das 3 repetições foram submetidas ao cálculo de desempenho relativo, a fim de eliminar o efeito intrínseco da germinação. Os resultados foram submetidos à análise da variância e, posteriormente, à comparação de média pelo teste de Duncan, utilizando o programa GENES. A análise de variância gerou diferença significativa para o comprimento de parte aérea e comprimento de raiz de plântulas de trigo submetidos à seca. Todos os genótipos avaliados apresentaram redução na parte aérea e foi observado o oposto à característica de comprimento de raiz, o que se já era esperado, visto que em condições de seca, o crescimento de parte aérea é muito mais afetado. Quanto à característica de comprimento de parte aérea, as cultivares Ocepar 16 e LG Fortaleza foram as mais afetadas negativamente, as quais não diferenciaram significativamente da Ocepar 17. As demais cultivares também apresentaram redução quanto ao comprimento da parte aérea. Desta forma, foi verificada pouca variabilidade para a tolerância seca entre os genótipos avaliados. As raízes da cultivar Ocepar 16 não apresentaram redução sob as condições de seca, não diferindo estatisticamente da cultivar Ocepar 13 Acauã, CD 1705, FPS Amplitude. A cultivar LG Fortaleza apresentou menor comprimento de raiz, também não diferindo estatisticamente das cultivares Frontana, Tucano, Ocepar 17, Tebil Sonic, ORS Citrino. O sistema radicular é um fator determinante para a tolerância seca, pois ele permite que a planta obtenha água nas camadas mais profundas do solo quando o sistema se encontra em déficit hídrico. No entanto, mais estudos com uma gama maior de cultivares, incluindo acessos silvestres, se faz necessário para um melhor conhecimento e obtenção de genes responsáveis pela tolerância à seca. Como conclusão, há pouca variabilidade genética entre as cultivares de trigo estudadas. O genótipo Ocepar 16 apresenta sistema radicular superior às demais estudadas, sob condições de seca, o que pode ser utilizado em blocos de cruzamento visando o desenvolvimento de cultivares tolerantes à seca. Muito obrigada. Olá pessoal, tudo bem?
Meu nome é Camila, sou doutoranda do programa de pós-graduação em agronomia com área de concentração em fruticultura de clima temperado, sob orientação do professor Flávio Herter. Vou apresentar o trabalho intitulado Técnicas Alternativas para a Conservação de Pocã. A tangerina pocã, ou também conhecida como bergamota pocã aqui no sul, ela é muito apreciada para consumo in natura pela facilidade com que se remove a casca e também pelas suas características organolépticas, né? Como a coloração, que é mais intensa, o sabor, que é mais adocicado, e também o tamanho, que chama atenção em relação às outras cultivares. O Rio Grande do Sul é o quarto maior produtor nacional de tangerinas, produzindo em torno de 142.400 toneladas. A grande procura verificada nos últimos anos por frutos e alimentos sem resíduos químicos tem impulsionado a busca por alternativas para manter a qualidade dos frutos, como compostos naturais e tratamentos físicos. Assim, o uso de recobrimentos comestíveis, aplicação de radiação gama e UVC tem tido grande espaço nos últimos anos. A fécula de mandioca é um recobrimento bastante testado nos últimos anos por apresentar essa transparência aos frutos, um baixo custo, além de ser biodegradável. A gelatina, também produzida em grande quantidade no Brasil, apresenta baixo custo, tem propriedades funcionais, se presta bem para a fabricação desses biofilmes. Então, o objetivo desse trabalho foi verificar a eficiência dessas técnicas alternativas para a conservação de tangerinas pocã. A metodologia, então, esses frutos eles foram coletados na Chácara da Palma, um pomar experimental pertencente à universidade. Eles foram levados ao laboratório. Lá, a gente fez uma desinfestação com hipoclorito a 4% durante 10 minutos. Depois, separou-se, então, os tratamentos e os que seriam aplicados ao UVC foram levados à câmara durante 10 minutos. Depois de preparada, então, a solução contendo a fécula de mandioca a 3% e também a gelatina, que é o outro recobrimento, esses frutos eles foram imersos nessas diferentes coberturas e secos sob ventilação forçada. Depois eles foram colocados nessas caixas em condição de armazenamento, simulando uma situação de gôndola do supermercado a 25 graus Celsius. Sobre a estatística, esse é um experimento inteiramente casualizado, com 2 fatores de tratamento, que consistem, então, do recobrimento de fécula de mandioca a 3% e gelatina é o outro, e com e sem aplicação de UVC. Os dados eles foram analisados quanto à variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey. Como resultados, os valores de pH do suco das tangerinas pocã variaram aos 15 dias e a fécula de mandioca obteve o valor de 4,27, enquanto que o controle obteve o valor de 3,85. O que isso quer dizer? De acordo com Chitarra e Chitarra, o pH pode ser considerado um indicativo de deterioração do fruto, e o seu aumento é decorrente da redução da acidez devido ao amadurecimento dos frutos. Para os atributos de cor, a coordenada A, que se refere ao comprimento de onda que varia do verde ao vermelho, diferiu aos 15 dias entre os tratamentos. A fécula de mandioca obteve um valor diferente do controle, a qual apresentou uma coloração mais puxada para o vermelho. Os valores da coordenada B, a qual expressa a coloração que varia do azul ao amarelo, também diferiram aos 15 dias. A fécula de mandioca obteve um valor distinto do controle, que se aproximou mais da coloração amarela. O ângulo RU, por sua vez, é um atributo qualitativo da cor. De novo, verificamos diferenças aos 15 dias entre fécula de mandioca e o controle. Esse valor obtido pelo controle indica que os frutos sofreram um amadurecimento, trocaram a cor da casca.
Como conclusão, a utilização da fécula de mandioca foi eficiente para preservar a coloração dos frutos de tangerina durante os 15 dias, porém houve perdas na manutenção da qualidade desses frutos, exigindo novos estudos sobre esse tema. Como agradecimentos, então, eu gostaria de agradecer à CAPES pela concessão da minha bolsa de estudos, ao meu programa de pós, a Fruticultura de Clima Temperado, à minha universidade, a UFPEL. Agradeço a atenção de vocês, disponibilizo aqui o meu e-mail caso queiram tirar alguma dúvida. Estou à disposição. Até a próxima. Tchauzinho. Olá, meu nome é Liliane, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Fisiologia Vegetal. Eu sou orientada pela professora doutora Eugênia Braga e eu vim apresentar um trabalho que faz parte do meu projeto de dissertação. Esse trabalho é intitulado Crescimento in vitro de Eresine herbis na presença do Elicitor metilgesmonato. A Eresine herbis é uma espécie herbácea perene, ela é nativa do Brasil, ela apresenta caule e folhas avermelhadas, sendo as folhas em formato de coração, e isso faz com que ela seja muito utilizada como espécie ornamental. Mas além disso, ela é também uma espécie com propriedades medicinais. Isso ocorre devido à presença de compostos bioativos, incluindo o pigmento dela, que são as betalainas. Através das técnicas de cultura de tecidos, é possível que nós possamos manipular as condições de cultivo in vitro. Isso inclui luminosidade, temperatura, o meio nutritivo, e através disso nós podemos fazer o uso de compostos elicitores, utilizando eles no meio nutritivo. E esses compostos elicitores, eles podem fazer com que ocorra um incremento de compostos bioativos ao ser assimilado pelas plantas. Dentre esses compostos está o metilgesmonato. O metilgesmonato é uma molécula que é sintetizada naturalmente pelas plantas, geralmente em condições de resposta a um estresse biótico ou abiótico. Os estresses em plantas fazem com que elas direcionem esqueletos de carbono do crescimento para o metabolismo especializado. Isso faz com que muitas vezes ocorra um prejuízo ao crescimento e desenvolvimento da planta. E, ao fazer o uso dos elicitores, a gente deve considerar se esse prejuízo ao crescimento vai ser compensado pelo incremento dos metabólitos, pelos compostos bioativos, e se esse uso do elicitor compensa. Pensando nisso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o crescimento in vitro de Eresine herbis sob o efeito de metilgesmonato em diferentes concentrações, para determinar se o uso do elicitor afeta o crescimento da espécie. Na metodologia, foi utilizado meio ms em 5 concentrações de metilgesmonato. Então, foram as concentrações de 0, 0,1, 1, 10 e 100 micromolar. E essas concentrações foram intituladas tratamento 1, 2, 3, 4 e 5. Então, foi utilizado como fonte de explante os segmentos nodais de plantas de Eresine herbis que já tinham sido cultivadas in vitro anteriormente, então proveniente de plantas que já estavam in vitro. E depois da inoculação desses explantes nos respectivos meios, as plantas seguem para a sala de crescimento, onde elas permanecem por 45 dias. Então, após esses 45 dias, foram avaliados parâmetros de crescimento, como altura, comprimento de raiz, massa fresca da parte aérea, massa fresca da raiz, massa seca da parte aérea e massa seca da raiz. Como resultados, então, quanto à altura, a maior média foi obtida pelo tratamento 1, que é o tratamento que não utiliza metilgesmonato. Ele não se diferenciou dos tratamentos 2 e 3, porém ele se diferenciou do tratamento 4 e 5, que são as maiores concentrações de metilgesmonato. E quanto ao comprimento de raiz, a maior média foi obtida também pelo tratamento 1, que diferenciou do 3, do 4 e do 5, e nessas maiores concentrações aqui o sistema radicular ou era muito pequeno ou era inexistente. Quanto à massa fresca da parte aérea da raiz, massa seca da parte aérea e massa seca da raiz, foi observada uma tendência de decréscimo dos valores desses parâmetros à medida que ocorria um aumento na concentração de metilgesmonato em todos os parâmetros observados.
Anteriormente, não havia sido reportado o uso de metilgesmonato in vitro na espécie Yersinia herbst, então esse trabalho ele é inédito. E foi possível observar que o uso do metilgesmonato é possível em Yersinia herbst, porém, em altas concentrações, ele acaba se tornando tóxico e então ele inibe o crescimento da espécie, acaba tornando inviável o seu uso em altas concentrações. Ou seja, ele afeta sim os parâmetros de crescimento. Mas para saber se o uso desse elicitor compensa ou não, seria necessário avaliar o incremento de metabólitos especializados. Então, muito obrigada, Universidade Federal de Pelotas, pela oportunidade, pela organização do evento. Obrigada também ao programa de pós-graduação e à CAPES pela concessão da bolsa. Muito obrigada pela atenção. Olá, sou Viviane Ritter, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar da UFPEL. Sou orientanda da professora doutora Roberta Peio. Fazemos parte de um grupo de pesquisa do programa CapSprint e estou representando os autores Eduardo Cunha, Celina Correia, Elaine Maieves e Mariana Silva na apresentação do trabalho Guia de Cultivo de Alimentos em Substratos sobre Edificações, uma abordagem multidisciplinar. Com o crescimento da urbanização, soluções para os problemas climáticos e a segurança alimentar são alguns dos desafios das agendas de desenvolvimento das cidades sustentáveis. Neste contexto, o cultivo de alimentos em coberturas pode ser visto como uma estratégia sustentável e próspera para atender tais demandas, ganhando cada vez mais espaço ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Dentre os benefícios, a vegetação é um elemento de extrema importância na regulação e equilíbrio das condições climáticas extremas, contribuindo para o bom desempenho termoenergético da edificação, além do benefício social, pois pode atender a demanda por alimentos e assumir a função de atividade ocupacional, e benefício econômico, quando planejado para fins de geração de renda. Recentemente, em Paris, foi inaugurada uma fazenda de agricultura urbana sobre a cobertura de um edifício, com 14 mil metros quadrados de área. O espaço permitirá o suprimento de produtos frescos e locais, bem como o desenvolvimento da natureza na cidade, a biodiversidade e a criação de empregos verdes. Tendo em vista que esta é uma estratégia promissora e requer um maior aprofundamento sobre o tema, o grupo de pesquisadores do projeto intitulado Cultivo de Alimentos em Substratos Edificados, que compreende as áreas de agronomia, arquitetura, urbanismo e nutrição, deu início à elaboração de um guia, buscando atender às diferentes regiões climáticas através da descrição das espécies vegetais e possibilidades de substratos, além da apresentação de métodos construtivos e dados para a simulação de conforto térmico das edificações, a partir do uso das hortas urbanas sobre coberturas planas. Assim, o objetivo desse trabalho é descrever o processo de elaboração do guia desenvolvido pela equipe multidisciplinar. O principal método adotado foi o levantamento bibliográfico. Desde novembro de 2018 até o presente momento, a equipe realiza reuniões semanais. Nos encontros, abordam-se o planejamento, a organização, a definição e a execução de metas para a construção do guia. Após o traçado da estrutura do livro, os pesquisadores, formados por docentes e discentes de cursos de graduação e pós-graduação, organizaram-se em grupos. O grupo 1 ficou responsável pelo levantamento das espécies vegetais, substrato e a composição nutricional dos alimentos. O grupo 2 pelas camadas artificiais de sustentação do substrato. E a partir desses dados, o grupo 3 pôde iniciar a investigação do impacto da cobertura vegetada no conforto térmico da edificação. Conta-se ainda com o apoio de parceiros internacionais, as universidades Complutense de Madrid e Politécnica de Madrid, ambos na Espanha, e a Universidade de Lund, na Suécia. As equipes de trabalho também contam com o apoio do Grupo 4, responsável pelo gerenciamento e pela confecção do repositório da pesquisa. E no site do projeto também são publicadas as atividades desenvolvidas semanalmente pelos grupos.
concluímos que a abordagem multidisciplinar é essencial para a confecção do guia, e as informações levantadas fornecerão um banco de dados para auxiliar a tomada de decisão sobre esse tipo de cultivo em centros urbanos no Brasil. E ainda que as especificidades agronômicas das espécies vegetais e dos substratos precisam ser bem planejados para dar conta do pleno desenvolvimento vegetativo e de uma efetiva contribuição no desempenho termoenergético da edificação. Por fim, que a produção de alimentos no meio urbano tem um papel importante para o bem-estar da população. Agradeço aos autores, à orientadora e a todos pela atenção. Obrigada. Hi, I'm Ikram Bashir, PhD student in plant breeding at Federal University of Pelotas. The research study I'm going to present for 22nd postgraduate meeting was conducted on heat tolerance in wild potato, Solanum shackwansii solanaceae, with the collaboration of Professor William Bajos from Federal University of Pelotas, Dr. Caroline Castro from Embrapa, and Dr. Gustavo Hayden from Embrapa Clima Temperado, Brazil. It is a fact that optimum temperature for potato tuberization is 20 degrees centigrade. So, change in temperature more than 25 degrees centigrade or less than 15 degrees centigrade can delay tuberization. It also has been reported that due to climate change, by the end of this century, there will be 1.5 degrees centigrade average rise in global temperature, which will affect the potato crop. For this, use of wild germplasm due to their wider adaptation is best option. So, the aim of this study is to identify the best performing Solanum shackwansii wild potato accessions from Embrapa Clima Temperado potato germplasm bank under heat stress. With this aim, factorial experiment were designed with two treatments of temperature. First has 14 to 27 degrees centigrade as control, second has 24 to 34 degrees centigrade as stress, and both provided with 12-hour photo period. Two Solanum shackwansii accessions from Embrapa germplasm bank were shown along with commercial cultivar bell developed by Embrapa for comparison in both conditions. Yield-related traits were measured after 83 days of sowing. At harvesting were number of big tubers, number of small tubers, total number of tubers, weight of big tubers, weight of small tubers, weight of total tubers, and dry matter content. And cell membrane thermostability was measured after 60 days of sowing. After that, data was analyzed for two-factor ANOVA to assess the genotype and environmental interaction. Tucky test was applied for significant data and score node test for non-significant data for mean comparison. Correlation analysis was done by core plot package in RStudio. The results showed that BGB444 was best performer for number of big tubers, number of total tubers, weight of big tubers, and weight of total tuber traits in stress conditions, and Bell was best performer in control conditions. Again, for traits like number of small tubers, weight of small tubers, dry matter content, and cell membrane thermostability, BGB444 was best performer under heat stress, but these traits shown non-significance. Correlation analysis showed that there was highly positive and significant correlation among weight of big tubers with weight of total tubers, number of small tubers with weight of small tubers, and weight of small tubers with dry matter content in both stress and control conditions. But for number of total tubers with cell membrane thermostability was positive correlated in stress condition and negatively correlated in control conditions. So, we concluded from this study that wild potato accession number BGB444 Solanum shackwansii may contain the resistant genes for heat stress, which can be incorporated into potato breeding program for heat tolerant cultivar development.
O meu nome é Luana Nunes Centeno, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Manejo e Conservação do Solo e da Água, aqui da Universidade Federal de Pelotas. E hoje eu vim falar um pouquinho do meu trabalho, que está intitulado como Wavelets, variações múltiplas de escalas e localizações entre a condutividade hidráulica de solo saturado e atributos básicos, topográficos e de uso do solo, que foi realizado sob orientação do professor Luiz Carlos Tim. A condutividade hidráulica de solo saturado, vamos chamar de CASSAT, ela é o foco da minha tese e também desse estudo. Por quê? Porque é um parâmetro-chave no controle de processos hidrológicos e na avaliação dos impactos relacionados às práticas de uso e manejo do solo, na dinâmica da água e do soluto no solo. Porém, quando nós pensamos estatisticamente, a CASSAT é um atributo extremamente difícil de se modelar, porque ela vai apresentar uma alta variabilidade, e essa variabilidade ela é tanto temporal quanto espacial, o que faz com que ela apresente tendências de não normalidade e não estacionariedade, que devem ser tratadas com ferramentas capazes disso. Então, como objetivo daqui e da minha tese, eu busquei incorporar a coerência de wavelet e a múltipla coerência de wavelet, que vão permitir aí identificar e caracterizar o comportamento da CASSAT em diferentes escalas e posições dentro do meu domínio de interesse, que é espacial. Para isso, então, foi-se adotada a bacia hidrográfica do Arroio Fragata. Nessa foi demarcada uma transeção espacial de 15 quilômetros, onde tínhamos, então, 100 pontos amostrais. E nesses 100 pontos foram coletadas amostras, para determinação da condutividade hidráulica do solo saturado, argila, carbono orgânico, densidade do solo, macroporosidade, elevação e uso do solo, que era uma variável qualitativa que foi transformada em uma variável quantitativa. Pensando em aspectos matemáticos, nós adotamos então as wavelets de Morlett, e aí foi aplicada então a coerência de wavelet quando nós tínhamos a CASSAT mais uma variável e a múltipla coerência de wavelet quando tinha duas ou mais variáveis. Pensando em aspectos teóricos, a wavelet ela nada mais é que um conjunto de funções que apresentam uma forma de ondas e que são geradas essas ondas por dilatações e translações de uma função, ou seja, ela vai buscar percorrer a minha série de dados, se alongar ou se estreitar e capturar aqueles picos ou aqueles vales da minha série de dados. Frente à empregabilidade dessas ferramentas, eu pude observar que a coerência de wavelet, quando eu aplicava aí a CASSAT e a macroporosidade, foi onde eu tive o melhor resultado, que foi de 53%. Quando a esses dois, CASSAT e macro, foi acrescentado o uso, nós tivemos 53,8%. E a múltipla coerência também, quando aplicando a macroporosidade, o uso do solo e a argila, juntamente com a CASSAT, nós tivemos 56,2%. Essas, então, foram as maiores áreas significativas encontradas, mas observamos que quando nós aplicamos apenas a macroporosidade, que foi a primeira que eu tinha dito, com a CASSAT, nós obtivemos 53%, e esse valor não é muito menor quando aplicando uma multi-coerência de wavelet. Então, apesar da múltipla coerência de wavelet ela identificar diferentes padrões entre os relacionamentos espaciais, as variações da macroporosidade do solo em si são suficientes para explicar a CASSAT. Então, eu gostaria de agradecer ao CNPq, à CAPES, à Universidade Federal de Pelotas, aos programas de pós-graduação em recursos hídricos e manejo de conservação do solo e da água, pelo aporte físico e financeiro, e a todos que assistiram. Obrigada!
Olá a todos, eu me chamo Gabriela Banuluz, sou médica veterinária e atualmente faço doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Universidade Federal de Pelotas. Sou integrante do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Pecuária no PEC, e nesse congresso eu apresentarei o trabalho intitulado Alterações comportamentais durante o periparto de vacas leiteiras diagnosticadas com metrite no pós-parto. As doenças uterinas estão comumente presentes dentro dos rebanhos leiteiros e acometem grande parte da população. As principais doenças encontradas são metrite e endometrite, e estas estão relacionadas a acentuados prejuízos econômicos, aumento do intervalo entre partos, aumento dos dias em aberto, aumento das taxas de serviço e, consequentemente, redução da eficiência reprodutiva do sistema. A metrite é caracterizada por uma inflamação uterina durante as 2 primeiras semanas pós-parto, especialmente nos primeiros 7 dias, com descarga vaginal de conteúdo purulento, odor fétido e útero aumentado. Apresenta uma incidência de 10,1% até 65,5%. Essa ampla variação na incidência está relacionada à inconsistência no diagnóstico clínico. Essa inconsistência no diagnóstico pode ser minimizada através da identificação precoce da doença, bem como da análise preditiva dos dados do sistema, com auxílio de ferramentas que irão auxiliar o gestor a enxergar o sistema como um todo, minimizar as possíveis perdas causadas e a gravidade das doenças encontradas. Uma ferramenta que tem sido muito utilizada são coleiras ou sensores de monitoramento que fornecem dados referentes à ruminação, tempo de atividade e tempo de ócio dos animais monitorados. Assim, o objetivo desse trabalho foi investigar o comportamento de ruminação, atividade e ócio durante o periparto de vacas leiteiras diagnosticadas com metrite clínica no pós-parto recente. Metodologia. Para a realização deste estudo, foi avaliado um banco de dados de uma fazenda leiteira assessorada pela empresa Calmed, a qual trabalha com coleiras de monitoramento que fornece dados de ruminação, atividade e ócio dos animais monitorados, bem como mensura e diagnostica, emite o alerta de variabilidade no padrão comportamental dos animais. Para esse trabalho, foram utilizados dados de 20 animais, 10 animais diagnosticados com metrite clínica no pós-parto e 10 animais saudáveis, que durante o período avaliado, menos 21 dias pré-parto até mais 21 dias pós-parto, não emitiram nenhum alerta de saúde, nenhuma alteração comportamental. Os dados foram avaliados através do software estatístico NCSS, através de análise de variância, medidas repetidas. Resultados de discussão. Na figura 1, nós temos o tempo de ruminação, minutos por dia, durante o periparto de vacas leiteiras saudáveis, na linha em preto, e vacas acometidas por metrite no pós-parto, na linha em vermelho. Vejam que praticamente durante todo o período analisado, as vacas do grupo metrite apresentaram menor tempo de ruminação quando comparadas às vacas saudáveis. Assim como, quando avaliamos o tempo de atividade, as vacas saudáveis apresentaram praticamente durante todo o período maior tempo quando comparadas às vacas com metrite clínica no pós-parto. E bem como já era esperado, quando avaliamos o tempo de ócio, as vacas doentes com metrite apresentaram, especialmente nos primeiros dias pós-parto, um aumento de tempo de ócio. Isso referente, então, ao menor tempo de ruminação, ao menor tempo de atividade e, possivelmente, já ao desconforto que esses animais apresentavam relacionados à doença. Como conclusão, alterações comportamentais foram observadas desde o pré-parto de vacas leiteiras acometidas por metrite no pós-parto recente. Alterações mensuradas nesse trabalho através da avaliação de ruminação, atividade e ócio, com auxílio de coleiras de comportamento, que são fundamentais para uma pecuária de precisão. Eu gostaria de agradecer a todos, fico à disposição para eventuais dúvidas e agradeço especialmente ao NUPEC, ao FIPEL e à CAP.
Olá, meu nome é Vinícius Souza Esquerdo, sou mestrando no programa de pós-graduação em veterinária da UFPEL, orientado do professor Márcio Nunes Correia, e hoje vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Efeito da suplementação com metionina protegida da degradação ruminal sobre a temperatura interna de vacas Nelore em clima equatorial. Sabe-se que a capacidade produtiva dos bovinos está diretamente relacionada ao ambiente que esses se encontram, sendo ambientes com altas temperaturas e umidade prejudiciais aos animais. Pensando nisso, então, foi criado o índice de temperatura e umidade, que leva em conta essas duas variáveis e auxilia no momento da tomada de decisões, sempre pensando em manter o bem-estar, a produção e a reprodução. Algumas alternativas para atenuar esses efeitos prejudiciais dos altos ITUs é a utilização de sombreamento e estratégias nutricionais, como a suplementação com antioxidantes, minerais e aminoácidos. Um desses aminoácidos é a metionina, que é um aminoácido essencial. Sabe-se que a suplementação com a metionina, na forma protegida da degradação ruminal, já há efeitos benéficos para o gado leiteiro, como melhora na qualidade e quantidade de leite. Sabe-se também que ratos onde há uma restrição dietética de metionina, há um aumento na expressão da proteína UCP1, nas taxas de respiração celular e também um aumento na temperatura corporal. Pensando nisso, então, o objetivo do nosso trabalho foi verificar a ação da suplementação com metionina protegida da degradação ruminal sobre a temperatura interna de vacas Nelore, mantidas em clima equatorial com altos índices de temperatura e umidade. O trabalho foi realizado em uma fazenda comercial no município de São Domingos do Araguaia, no Pará, de novembro de 2019 a abril de 2020. Foram utilizados 928 animais, vacas Nelore, lactantes, com cria ao pé, divididos em 5 momentos, e sendo cada momento com 77 dias de suplementação. O grupo controle era mantido em pastagens de gramíneas tropicais, com sal comercial à vontade. O grupo metionina era nas mesmas condições, e no sal comercial era acrescido 3 gramas de smartamine para cada 100 gramas, sendo o consumo esperado de 100 gramas vaca dia. Os dados climáticos coletados foi a temperatura do ar e a umidade do ar, então foi calculado o ITU, com base na equação descrita por esses autores. A aferição da temperatura interna foi realizada com um termômetro acoplado ao dispositivo intravaginal de progesterona. Os animais permaneciam com esse dispositivo do dia 0 ao dia 9, sendo o primeiro e o último dia descartados das análises devido ao manejo dos animais. As leituras eram realizadas a cada 30 minutos, totalizando 48 leituras por dia. Aqui nós temos as 4 repetições onde foi realizada a aferição da temperatura interna e o total de animais com termômetro. Nós tínhamos 384 leituras por animal e tivemos 202 animais, com um total de 77.568 registros de temperatura. A área de copa de árvore foi realizada através do Auravante, onde era avaliada cada copa de árvore e mensurada, e o resultado expresso em metro quadrado por unidade animal. As análises estatísticas foram realizadas através do programa JUMP-15. Aqui nós temos os resultados do índice de temperatura e umidade, com os valores mínimos, médios e máximos. O menor valor encontrado foi 72,76 e o maior valor encontrado 83,28. Quando o ITU é maior que 73 em bovinos de corte, há uma redução na taxa de concepção aos 60 dias, e o ITU maior que 68 já afeta a produção e o bem-estar de vacas leiteiras. Quanto à área de copa de árvore, não foi encontrada diferença estatística, além do que todos os piquetes experimentais encontravam-se com uma oferta de sombra além do mínimo adequado, que é 5,6 metros quadrados por vaca. Os resultados de temperatura interna comprovaram através do teste de Kruskal-Wallis e o teste da mediana para amostras independentes que a mediana do grupo metionina é menor que a do grupo controle, assim como o ranqueamento feito no teste Ullman-Whitney mostrou que o ranqueamento era menor para o grupo metionina comparado com o grupo controle. Aqui nós temos o gráfico da repetição 1, mostrando que onde há o pico de ITU, a temperatura do grupo metionina difere da do grupo controle, ficando inferior, sendo essa temperatura, nos momentos de pico de ITU, modulada dentro do fisiológico. Esse resultado já foi encontrado por outros autores, na raça Brambus. Então, comprova que isso também acontece em raças mais adaptadas, como a raça Nelore. Sabe-se que a sombra ela afeta a temperatura interna, porém, no nosso estudo, todos os animais encontravam-se além da oferta mínima adequada. Além de que, essa sombra ela é mais importante na modulação da temperatura interna nos ambientes com altas temperaturas e baixa umidade, diferente do nosso estudo, comprovando que essa diferença encontrada foi devido à suplementação fornecida. Vacas Nelore lactantes suplementadas com metionina protegida da degradação ruminal possuem menor temperatura vaginal durante os 8 dias de protocolo de ATF. Obrigado a todos.